Pessoal, então terminando aqui o vídeo anterior, nós chegamos à conclusão que essa nossa primeira estratégia resulta em uma margem negativa de R$ 51.675. E o que nós temos que fazer agora é avaliar se a segunda estratégia que foi proposta geraria um resultado positivo de alguma forma para a empresa ou se pelo menos gera uma perda menor. Então é isso que a gente vai fazer agora. Para isso é importante a gente relembrar o enunciado, a descrição dessa segunda estratégia. Vamos voltar aqui. Diz o seguinte: nós vamos trabalhar com apenas 4 funcionários, não mais 5, mas apenas 4. E, logicamente, se eu reduzir um funcionário, a minha produção máxima em horário normal também vai cair. Esses 4 funcionários aqui fazem com que a nossa produção, que era 200 unidades por mês no máximo, ela diminua e ela ficaria apenas em 160 unidades mensais. Esses 4 funcionários produzirão o máximo que puderem em horário normal e realizarão hora extra somente nos meses em que a demanda for maior que a produção acrescida do estoque. Nesse caso, os funcionários serão remunerados com acréscimo de 100% no valor de sua hora. Isso é importante para calcular o custo na segunda parte da nossa análise. E por convenção coletiva, só é permitido que os funcionários trabalhem em horário extraordinário no máximo 2 horas por dia. Essa informação limita a quantidade que a gente pode produzir em horário extraordinário. E é muito importante, assim como a gente tem essa referência de quanto a gente produz no horário normal, que a gente também tem essa referência de quanto pode ser produzido no máximo em horário extra. Ao contrário do normal, só vamos produzir no extra quando e o que for necessário, até esse limite que a gente vai calcular agora. Então, para a gente fazer isso, percebam que aqui em cima é dito que a produtividade de 40 unidades por funcionário a cada mês foi calculada levando em conta 8 horas por dia e 20 dias por mês. Ou seja, para um funcionário apenas, se a gente estiver trabalhando com apenas um funcionário, o que vai acontecer? Esse funcionário terá um total de horas trabalhadas no mês de 8 vezes 20, o que dá 160 horas mês. Se esse funcionário produz 40 unidades, isso aqui dividido por 160 horas no mês vai dar 0,25 unidades por hora. Tá? Isso é a taxa de produção por hora de um funcionário. Mas vejam que na empresa trabalham 4 funcionários e nós estamos considerando a possibilidade de fazer 2 horas por dia. Se eu multiplico por 4, 0,25 por 4 dá 1, vezes 2 dá 2 unidades por dia. Isso é o máximo que a gente pode fazer por dia em horário extraordinário. Como a nossa empresa trabalha 20 dias por mês, o nosso limite vai ser então de 40 unidades mês. Essa então é a produção máxima. É a produção máxima que pode ser estabelecida em horário extra. Tá? 40 unidades por mês, dentro do que nós acabamos de considerar. Então vamos lá, entendendo a estratégia e inclusive já tendo essa referência, vamos preencher aqui o nosso quadro para fazer primeiro o planejamento da produção, depois a avaliação financeira. Eu vou aqui colocar logo a produção normal, que eu sei que deve ser de 160 unidades por mês. Chova, quer faça sol, vamos fazer 160 unidades todos os meses. A produção extra depende se houver ou não necessidade. Né? Então, no primeiro mês, por exemplo, nós produzimos 160 e tínhamos 45 em estoque, o que dá 205 unidades disponíveis. Como a demanda só foi de 192, eu não precisei fazer a produção extra e ainda sobra 205 menos 192, 13 unidades. E logicamente não houve falta. Essas 13 unidades vão ser o estoque inicial do mês seguinte, do mês de agosto.
A demanda de agosto foi um pouquinho menor, mas ainda assim superior à nossa capacidade de produção. Então nós começamos o mês com 13, produzimos 160, o que dá 173, vai faltar 185. Então eu vou ter que produzir em horário extraordinário para poder entregar tudo sem atraso, 12 unidades. Agora sim, com 12 mais 13 dá 25, com mais 160 é 185, exatamente igual à demanda que eu tenho que atender. O meu estoque zera e eu não vou ter falta. Percebam que esse 12 está abaixo dos 40, que é o nosso máximo, portanto não tem problema nenhum. Começamos o mês de setembro com nada no estoque, mas a demanda caiu bastante. Então tem uma produção de 160 para uma demanda de 131. Não preciso produzir nada na extra, ainda vai me sobrar 29 unidades no estoque, sem faltas. E esses 29 vêm para cá. Se eu tenho 29 e produzo 160, vou ter um saldo de 189. Para 171, sobram 18. Então, meu estoque vai cair um pouco, vai cair para 18 unidades, que vai ser o meu estoque inicial de novembro. No mês de novembro, eu tenho 178 de disponibilidade. Para 196, faltam 18, que eu vou ter que produzir em horário extraordinário. Zero o meu estoque. Também não teve falta em nenhum desses 2 meses aqui que a gente está analisando. Zera o estoque. Em dezembro, o mês de maior demanda, 160, começa com zero no estoque. Aí eu não teria como atender. O máximo que eu posso fazer aqui é 40. Ok? Eu só posso fazer aqui 40 unidades. É o máximo que a gente viu, o que daria 200. Ainda falta 80. Ainda falta 8. O que eu poderia fazer então? Eu poderia colocar 8 unidades sendo produzidas aqui no mês de novembro. Me geraria um estoque de 8 e esse estoque então passaria a ser 8. Com isso eu teria condição de atender esse mês. Terminaria o mês de dezembro sem estoque e sem incorrer em faltas. Ok? Então esse é o nosso planejamento, o que a gente precisa considerar para efeito de identificação do que vai ser feito de acordo com essa estratégia. Vamos calcular os custos, iniciando pelos custos de materiais. Nosso custo de material, lembrando, é de... cadê? R$40. Eu gasto R$40 para cada unidade produzida. No primeiro mês, nós produzimos 160 unidades, o que vai dar R$6.400. Esse foi o nosso custo com material aqui no mês de julho, 6.400. Só produzimos normal, não produzimos nada extra, então é os 160 vezes 40. Já no mês de dezembro, no mês de agosto, o que aconteceu? Nós produzimos 172 unidades, sendo 12 na extra, mas em ambos eu gastei material. Então 172 vezes 40 vai me dar um custo de material de 6.880. No mês de setembro eu voltei a produzir só 160, ou seja, um custo de 6.400. A mesma coisa no mês de outubro, 6.400. Já no mês de novembro, nós produzimos 18 mais 8, produzimos um total de 26 unidades na extra, mais a 160 do normal. Isso aqui multiplicado por 40 daria R$ 7.440 de gasto. E no mês de dezembro, nós vamos chegar em 8.000, já que nós produzimos 200 unidades, sendo 160 no normal e mais 40 na extra. Então, teríamos 8.000 unidades aqui. Tá? Vamos calcular salários. O salário é 3.500, o que vai dar R$14.000 por mês. 4 funcionários trabalhando todos os meses nessa mesma quantidade. Não estamos ainda calculando o valor a ser pago extraordinário, tá? Aqui é só o salário fixo dos funcionários, que vai dar mês a mês R$14.000.
Estoque. O estoque é calculado pelo estoque médio. Então, se eu comecei o primeiro mês com 45 e terminei com 13, 45 mais 13 dividido por 2 vai dar 29. Esse é o nosso estoque médio. É a média entre o estoque inicial e o estoque final. 29 vezes 10 reais, estou confirmando aqui, estoque médio é 10 reais a cada mês. Então, 29 vezes 10 vai dar 290 reais. 290 é o custo de manutenção do estoque no primeiro mês. No segundo mês, esse custo cai para R$ 125 reais, já que cai para 13 sobre 2, cai para R$ 65 reais, já que o nosso estoque médio é de apenas 6,5, 13 no começo e 0 no final. Então, R$ 65 reais aqui. Em setembro, nós começamos o mês com 0, terminamos com 29. Então dá uma média de 14,5, ou seja, R$ 145 reais. No mês de outubro, começamos com 29, terminamos com 18, o que dá uma média de 23,5, ou seja, R$ 235 reais. Em novembro, começamos o mês com 18 e terminamos com 8, vai dar 13, ou seja, R$ 130 reais. E no último mês começamos com 8 e terminamos com 0, o que vai dar uma média de R$ 40 reais de manutenção. Vou calcular agora extra. Extra seria o salário, que a gente vai ter que pagar para o funcionário. Vejam que no mês de julho não houve. No mês de agosto houve. Houve uma produção de 12 unidades na hora extra. Bom, vamos lá. Eu vou ter que fazer alguns cálculos aqui para que a gente possa calcular esse valor. Quais são esses? O que eu preciso saber? Eu preciso saber o total de horas trabalhadas, horas extras trabalhadas, e eu preciso saber o salário, o valor da hora. Vamos lá. Voltando aqui para o enunciado da questão, nós temos que cada funcionário ganha R$ 3.500 por mês, trabalhando 20 dias, 8 horas. Ou seja, eu posso dizer que o valor da hora seria R$ 3.500 dividido pelo total de horas que ele trabalha, ou seja, 28. Se eu faço essa divisão, 3.500 sobre 8 sobre 20, vai dar um valor de hora de 21,875. Esse é o valor que a gente vai pagar para cada hora de trabalho dos funcionários. E quantas horas extras foram realizadas? Essa quantidade eu estabeleço em função da produção. Por exemplo, no mês de agosto foram produzidas 12 unidades. Mas como a gente viu, a nossa taxa de produção por hora é de 0,25 unidades por hora. Então, para trabalhar 12, basta dividir a produção por 0,25. 12 por 0,25 daria 48 horas, por exemplo. Então, para chegar nas horas extras trabalhadas, nós vamos simplesmente dividir a produção extra por 0,25, que foi a taxa que nós já calculamos. Então, para o primeiro mês, por exemplo, mês de agosto, como nós já calculamos, tivemos que fabricar 12 unidades na extra, dividido por 0,25 dá 48 horas, multiplicado por 21,875 daria R$ 1.050. Esse é o valor gasto na hora extra. Para o mês de setembro, não houve produção extra, nem para o mês de outubro. Para o mês de novembro, foram produzidas 26 unidades. Então, 26 dividido por 0,25 vai dar 104 horas, vezes 21,875, 104 vezes 21,875, daria o valor de R$ 2.275. E, finalmente, no último mês, em que foram produzidas 40 unidades, 40 dividido por 0,25, 160 horas trabalhadas, vezes 21,875,